a diferença ou a correlação entre a palavra e o ato do adicto, de um dependente químico. Mas para isso é preciso conversarmos um pouquinho sobre o que é a palavra, a importância da palavra, assim também como a importância da atitude, do ato, das pessoas em geral. A palavra é a expressão daquilo que pensamos e sentimos. A palavra ela faz uma correlação entre o pensamento e o sentimento, enquanto o ato, a atitude, ele procede, ele vem em consequência, ele vem posteriormente a essa correlação entre o pensamento e o sentimento, daí vai para a atitude. Então, uma pessoa, ela pode muito bem utilizar de palavras para expressar aquilo que está dentro de si, mas também ela pode utilizar as palavras para maquiar e para manipular as pessoas. As palavras podem ser algo que não está conectado com os verdadeiros sentimentos. As palavras podem servir como instrumento, como um jogo de manipulação em prol de segundas intenções. E muitas vezes isso acontece com o adicto, já que ele traz consigo toda uma composição de uma identidade adictiva, que é uma identidade manipuladora, que é uma identidade insana, distorcida. Essa identidade faz com ele use das palavras para maquiar. E aí ele entra no estado de incoerência entre o que ele fala e as suas atitudes. Muitas vezes ele promete e não cumpre, ele verbaliza algo, mas não é o que está sentindo. Ele chega para as pessoas e tentam convencer com palavras e trazer argumentos que têm uma grande incoerência com as suas atitudes do dia a dia. Então as palavras, ao mesmo tempo que ela pode servir como uma expressão para colocar para o outro uma atitude coerente entre o pensamento e o sentimento, como eu falei, mas também ela pode servir como uma ferramenta para um adicto para poder manipular. Fato é que as palavras, elas devem se tornar o espelho, o espelhamento da alma. As nossas palavras, nós trazemos com ela uma gama de sentimentos. Nós trazemos nas palavras uma fonte de ação cognitiva. O nosso cérebro é trabalhado para formar um conjunto de palavras. E nessa formação das palavras, o que ocorre é levar para o outro aquilo que eu quero passar de mensagem. Esse seria o sentido natural. Esse seria o percurso natural das palavras. Ou seja, as palavras seriam um espelho daquilo que pensamos e sentimos. Isso é saudável, isso é necessário. Isso nos faz sermos verdadeiros conosco mesmo, nos faz ser transparentes com o mundo, nos faz irmos numa direção da coerência. Mas as atitudes é o que vem comprovar, testificar, confirmar as palavras. Então, num processo de recuperação de um dependente químico, as palavras devem estar bem conectadas com as atitudes. No cristianismo, nós chamamos isso de ser testemunho, de dar testemunho. São pessoas que pregam algo, que falam, que proclamam, que pronunciam uma verdade, um dogma. E tudo aquilo que ela anuncia em palavras é comprovado através de suas atitudes. O dependente químico em recuperação ele precisa ser um testemunho do seu próprio processo de recuperação, onde ele une as suas palavras com as suas atitudes. E as atitudes sendo as confirmadoras, as testificadoras, aquelas que vão provar que as palavras estão realmente dentro de uma organização entre mente e sentimento, conectados. Isso produz harmonia, isso produz equilíbrio. A dependência química leva a todo um processo de degradação, desarmonização, desequilíbrio. Enquanto que o processo de recuperação, ao contrário da psicodinâmica, vamos chamar assim, adictiva, leva a um processo de harmonia, de coerência, de equilíbrio.
Então, o processo de recuperação do dependente químico, isso promove a sua inserção e a sua inclusão no meio social de forma coerente. Olha que maravilha! O dependente químico em recuperação, ele se autopromove, ele se empodera das suas boas palavras, de uma organização de suas palavras a partir das suas articulações mentais, e articulações essas que são frutos de novos registros. Porque os novos registros, quanto mais ele traz, ele adequa, ele promove na sua mente novos valores, novos conceitos para a sua própria vida, tudo aquilo que ele traz, que ele introduz, que ele se permite entrar dentro dele de positivo, de edificante, de saudável, isso será traduzido através das suas palavras. E após ser traduzido em suas palavras, essa tradução será corporificada em suas atitudes. Olha que maravilha! Então, eu acredito que um processo de recuperação do dependente químico é um processo que transcende, é um processo divino. E ao mesmo tempo que transcende, porque ele se empodera da própria natureza humana em seu potencial, ao mesmo tempo que ele transcende, ele também se coloca na realidade, o pé dele fica bem fincado dentro da realidade, dentro do contexto social, dentro do seu cotidiano, dentro da sua rotina. Então é fundamental que você que deseja um processo de recuperação busque cada vez mais introduzir novos registros, registros de novos valores. E quanto mais novos registros inseridos em sua mente, os registros velhos, insanos, mais eles vão perdendo a força. E quanto mais esses registros vão entrando, eles serão decodificados em palavras. E sendo transformados em palavras, essas palavras que serão um meio, uma fonte motora para levar a atitudes saudáveis. Então, é como se fosse uma linha corrente entre aquilo que se introduz de novo na mente, isso é traduzido em palavras, e essa tradução em palavras é levada para materialização, para corporificação em atitudes sóbrias, em atitudes saudáveis. E isso, claro, não é somente para o dependente químico, isso é para todos nós, isso é para o codependente, isso é para o familiar, isso é para todas as pessoas. E quanto mais todos nós fazemos uma sincronia entre o que está na mente, o que está no sentimento, que se traduz em palavras e que levamos para as atitudes, isso nos leva a um estado maior de si mesmo, um estado mais humanizado, um estado mais equilibrado, um estado mais saudável para a gente e também para a relação com os que estão no nosso entorno, com as pessoas no qual temos vínculos. Isso é um processo verdadeiro de recuperação. Então você, que é um dependente químico em recuperação, se precisa buscar essa sincronia, essa coerência entre as palavras, fruto de uma conexão entre o que se pensa, o cognitivo e o sentimento, e das palavras, essa coerência, levando ela, testificando, provando ela em atitudes. Isso eu desejo para mim, desejo para você, e mais do que desejar, que temos o propósito de vivermos dias melhores, mas para vivermos dias melhores, precisamos fazer todo esse movimento, toda essa dinâmica em prol de nós mesmos e para um mundo melhor. Até o próximo vídeo.